O primeiro gol demonstrou isso, enfim, uma jogada muito bonita, né? O Samuel Lino, né, abre ali, dá amplitude, infiltra o Saul, dá um passe, não foi um cruzamento, um passe, né, para o Arrascaeta entrando como elemento surpresa. O Pedro chama a atenção da defesa, né, puxando ali, saindo um pouco do primeiro pau. Enfim, uma jogada coletiva muito bem trabalhada. O segundo gol também, uma jogada de escanteio também muito bem trabalhada, ensaiada ali pelo Felipe Luiz, e os dois gols por cima, né, desse Flamengo. Vamos Peraí. Não esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar e hype também os nossos vídeos. É muito importante para o nosso crescimento. Quebrando um tabu, né, de longa data, desde a década de 90, né, que o Flamengo não vencia em Caxias do Sul. Foi lá ontem, venceu com autoridade. É verdade, né, que jogou com um pouquinho com o freio de mão puxado, mas conseguiu a vitória mesmo assim, diante da qualidade, né? Muita diferença, né, entre as duas equipes, né? Foi destacada pelo Nenê, foi destacada pelo Alan Ruschel. Enfim, é um Flamengo muito forte, Flamengo realmente muito consistente, né, defensivamente, dá poucas oportunidades, né, ao adversário. O adversário, se não tiver uma qualidade realmente muito grande, fica muito difícil de furar defensivamente essa equipe do Flamengo, e ofensivamente, no meio de campo, é um time de muita capacidade, né? É um time realmente de alta qualidade, mesmo adversário fechado. O Flamengo tem condições realmente e material humano para furar essa retranca, para furar, de certa maneira, uma boa defesa, como tentou fazer ontem o Carpini, né? Começou ali com uma linha de 4 atrás, em alguns momentos uma linha de 5, né, tentando marcar bem o Flamengo, mas quando o Flamengo acelerava, né, o jogo sempre encontrava, né, mais facilidade. Enfim, o primeiro gol demonstrou isso, enfim, uma jogada muito bonita, né? O Samuel Lino, né, abre ali, dá amplitude, infiltra o Saul, dá um passe, não foi um cruzamento, um passe, né, para o Arrascaeta entrando como elemento surpresa. O Pedro chama a atenção da defesa, né, puxando ali, saindo um pouco do primeiro pau. Enfim, uma jogada coletiva muito bem trabalhada. O segundo gol também, uma jogada de escanteio também muito bem trabalhada, ensaiada ali pelo Felipe Luiz, e os dois gols por cima, né, desse Flamengo. Vamos falar bastante, né, desse confronto, contando demais com a sua participação, com a sua mensagem, né? E lembrando, você que já está ao vivaço, você que cairá de paraquedas, você que assistirá essa live no gravado, não esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar, ativar a notificação do sino, é muito importante para o nosso crescimento. Eu conto demais com a sua participação. Lembrando que a nossa meta aí é até o fim do ano. Será que a gente consegue bater 15 mil inscritos aqui? Temos 14.100 inscritos aqui no nosso canal. Eu conto demais com a sua participação, com o seu like, beleza? E vamos resenhar, né? Vamos resenhar, vamos seguir aí resenhando, né? Mais uma vez, reforçando o pedido, a nossa resenha ela é interativa, né? Então você pode mandar a sua mensagem, não paga nada, tá? É 0800, né? Eu quero saber a sua opinião sobre o confronto de ontem, né? Essa quebra do tabu, né? Muita gente falando, né? Um tabu. E o professor falou algo aqui na semana passada, realmente que eu fiquei com isso na cabeça, né? Eu acho que esses jogadores, né? Não estavam na última vitória que o Flamengo teve lá em Caxias do Sul, né? Não participaram, né, de todos esses confrontos, né? Dessa longa seca que o Flamengo tinha em não vencer em Caxias do Sul, que é um estádio realmente hostil para o adversário. Eu conheço muito bem, né, o estádio de Caxias do Sul. E eu acho que o que realmente tinha entre essas duas equipes, né, e o próprio time do Juventude também totalmente modificado, não participaram, né, dessa longa história, né, de empates e vitórias, né, do Caxias dentro da sua casa, era o confronto do primeiro turno, onde o Flamengo foi, né, atropelou o Juventude. Atropelou o Juventude. Então, o histórico era esse, né? As duas equipes realmente se enfrentavam, onde o Flamengo foi à casa do Juventude, né, depois de dentro de casa, no primeiro turno, atropelar essa equipe, né? Esse é o histórico, né? Eu acho que é isso que estava em jogo, né? E na fala do Nenê e na fala do próprio Alan Ruschel, né, ficou muito claro isso, né? A dificuldade, a qualidade, né, que os jogadores do Juventude enxergam nesse Flamengo, que é, né, clara para todo mundo. Quem gosta, quem não gosta, o Flamengo tem um time muito forte, muito forte. Só que foi um Flamengo ontem, né, que começou com um freio de mão puxado. Os primeiros 8, 9 minutos, né, é um Flamengo bem parecido com o jogo do Grêmio, né? Eu fiz o jogo ontem na Litoral News, lá no BTB Esporte, né, e eu falei um pouco isso com explosão,
né, que é o narrador lá da Litoral News e fez, né, a transmissão em cadeia com a BTB Esporte. Eu falei com ele, falei, pô, Explosão, esse jogo lembra muito o jogo do Grêmio. E ele falou, poxa, é verdade. Né, o Grêmio tá muito parecido. E nós fizemos também esse jogo do Maracanã, né, do jogo do Grêmio, empate 1-1. Um Flamengo, quando acelerava, encontrava mais facilidade, né? Só que foi um Flamengo que, em muitos momentos do jogo de ontem, né, ficou tocando muita bola, né? Ficou tocando a bola demais, sem aquela agressividade, né? Sem aquela... enfim, né? Sem aquele jogo mais vertical. É um Flamengo que é muito superior ao Juventude. É um Flamengo que é muito superior à grande maioria dos adversários desse Campeonato Brasileiro. E aí, poxa, tá vendo problema onde não tem. Não é isso. Não é isso. Eu acho até que o Felipe vai bater nessa tecla. Acredito muito. Né? Porque eu já tenho esse olhar, né, de cobrança. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. É a cobrança. E tem que existir, porque senão você cai no comodismo. Né? A vitória foi fundamental, pô, importantíssima, importantíssima. O Flamengo tá muito bem, primeiro colocado. Tem tudo para vencer o Brasileiro e a Libertadores. Eu tenho essa consciência. E tem outros torcedores também que já têm essa consciência. O Flamengo tá parecendo que vai levar as duas. Tá parecendo. Agora, são os ajustes, né? São as correções que precisam ser feitas, né? Para o Flamengo não se perder no meio do caminho. As pedras pequenas. Até o Explosão pontuou muito bem sobre isso ontem no pré-jogo que eu fiz. Né? As pedras pequenas. Tá chamando o Juventude de pequeno. Não é isso. Juventude é grandíssimo, mas pequenas no sentido do momento, do campo e bola. E diante da diferença que se tem para os demais concorrentes. É isso. Então o Flamengo não pode dar mole nesse sentido. E ontem, o jogo, né, principalmente no segundo tempo, o Flamengo voltou bem menos intenso do que foi a primeira etapa. Já na primeira etapa eu tinha minha ressalva. Poderia ter sido mais. No segundo tempo, bem menos. E aí o Juventude se soltou. À sua maneira. Sem muita organização, muito mais na base do coração. Conseguiu algumas bolinhas laterais, e aí a cobrança em cima dos jogadores. Aí Ayrton Lucas fez uma falta desnecessária, o cara de costa. Ia andar para trás, até recomeçar o jogo, ele foi, atropelou o cara. Acho que outra também do próprio Emerson Royal. Jogadores de costa, aí é a inteligência dos jogadores. Aí não passa nas mãos do Felipe Luiz. São caras experientes. O adversário quer escanteios, falta laterais, você não dá. É lógico que se não tiver outro recurso, você vai lá e faz a falta. Agora, nesses dois lances, os caras estavam virados, né? Para trás, para recomeçar o jogo. Não tinham perigo, não estavam virados de frente para o gol do Rossi. Né? Mas esse freio de mão, né, não pode acontecer, até porque o Flamengo não pode deixar muitos pontos no meio do caminho. O Palmeiras é muito forte. O Palmeiras não vai deixar pontos no meio do caminho. Não vai. O Palmeiras é um time muito constante. A gente já está vendo, né? Ao longo de toda a temporada, ao longo das últimas temporadas também. O Palmeiras tem uma batida única, ele vai. Vai aqui, ó. Se você realmente ratear, ele encosta. Né? Parelha, passa e não perde. O Flamengo não pode dar esse mole. Nesse sentido, né? Deixa eu só dar um bom dia, botar a galera para participar aqui também. Nosso camarada Antônio da Silva, seja muito bem-vindo, lá do sítio Santa Rita. Léo Andrade, todos os tabus, o Felipe Luiz quebrou. O Felipe faz um grande trabalho. Né, Antônio? O Felipe faz um grande trabalho. Pode melhorar? Pode, porque é um Flamengo muito forte. A busca é essa. Né, Antônio? Mas é um Felipe que faz um grande trabalho, eu não tenho dúvida disso. Eu já falei isso anteriormente. Até quando nós criticávamos algumas ações, e vamos criticar, não tem jeito, faz parte, é futebol, né? Mas analisando o trabalho como um todo, faz um grande trabalho, uma grande gestão no Flamengo. Né? É um Felipe realmente que pode agregar muito mais armas e se tornar um grandíssimo treinador. Né? O futuro do Felipe, para mim, ele é muito promissor. No Flamengo e fora do Flamengo também. Não à toa já teve uma proposta do Fenerbahçe. Ele recusou. E para mim, de forma acertada. Com todo respeito ao futebol turco, não é o caminho do Felipe. O caminho do Felipe é se consolidar no Flamengo, né? Tá iniciando a sua carreira, a sua trajetória de treinador, né? E aí buscar a Europa. Até porque ele tem, né, uma abertura boa. Até pelo seu histórico, né, de ex-atleta no futebol europeu, né? Meu camarada Márcio Santos, muito bom dia para você. Bom dia, Léo, Itaúna, Minas Gerais. Um grande abraço para a cidade de Itaúna, terra da minha mamãe. Grande abraço para você também, Márcio. Meu camarada Arlan Carlos, né? Bom dia. Um grande abraço. Será que preocupa esse freio de mão puxado para a Libertadores? Eu acho que não. O Arlan, a minha percepção. Não acho, porque a Libertadores já traz
um ingrediente diferente. Eu acho que esses caras já se mobilizam de forma natural. Entendeu, Arlan? Não acredito. Até porque eles gostam de jogar essa competição, não é uma competição que te dá a possibilidade no fim da temporada de disputar o Intercontinental, de enfrentar, né, um europeu. É um título que o torcedor do Flamengo gosta demais, os jogadores de forma natural também, né, se entusiasmam mais, né, se concentram muito mais. Então não acredito em freio de mão puxado. Acredito em dificuldade que o Independente possa dar o Flamengo na quinta-feira. Peraí. Não esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar e hype também os nossos vídeos. É muito importante para o nosso crescimento. Nos ajude a chegar a 14 mil inscritos. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Saudações. Até a próxima.